Olá, pessoal! De volta à nossa aula sobre o projeto de texto, sobre a organização e desenvolvimento, sequência lógica de um texto, para facilitar o entendimento do leitor e te dar-lhe uma boa nota na competência 3. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos de questões mais gerais, questões estruturais, e expliquei a legenda para vocês sobre a qual nós vamos utilizar para analisar essa redação. Nesse vídeo nós vamos falar das partes do texto dissertativo argumentativo, explicando essa sequência lógica. Vamos lá, vamos iniciar com a introdução. Nós temos aqui a contextualização do tema em verde e depois nós vamos ter a apresentação das duas teses, sendo que a tese 1 está em azul e a tese 2 está em laranja. A série Descent, da Netflix, evidencia uma realidade distópica em que a Terra tornou-se inabitável por causa do grande teor radioativo, fazendo com que a população entrasse em uma espécie de arca e vivesse no espaço por muito tempo. Fora do contexto fictício, tais problemáticas ambientais ocorrem em grande escala na realidade brasileira, a exemplo da questão do descarte errôneo dos resíduos sólidos. Nesse sentido, podemos analisar causas para o impasse apontado, a saber, a ineficiência das leis relacionadas ao meio ambiente, tese 1, e o consumo exagerado, tese 2. Então, nessa tese 1, eu trago a questão da ineficiência das leis relacionadas ao meio ambiente, ou seja, o fato de haver leis, só que essas leis funcionam somente na prática, elas não funcionam somente na teoria, desculpe, e não funcionam na prática, É por isso que elas são ineficientes, porque elas não são eficazes, elas não trazem a eficiência que elas deveriam trazer. Elas funcionam somente ali no contexto do papel e não são perpassadas na prática, não funcionam na prática. Essa é a tese 1. E a tese 2, o consumo exagerado. Ou seja, o fato das pessoas comprarem muito, consumirem muito, faz com que os resíduos sólidos seja um problema na sociedade brasileira. Relembrando que as teses são as causas para determinada problemática acontecer. Então eu trago essas duas teses aqui. Perceba a legenda, Verde, a explicação em verde. Nós temos aqui também a explicação que eu trouxe no vídeo anterior do azul, assim como o laranja. Vamos passar para o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, eu preciso explicar, argumentar fatos em relação à minha tese 1, não esqueçam. Nessa linha de raciocínio, é importante pontuar a temática à luz da ineficácia das leis públicas que concernem ao assunto, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Embora o documento citado exista, ele se mostra inoperante socialmente, haja vista que muitos indivíduos não se preocupam com a forma correta do descartar resíduos como... Peraí, só um minutinho. A forma correta de descartar, desculpa, que a letra estava muito pequena, de descartar resíduos como garrafas, embalagens e até roupas. Essa falta de eficiência de leis pode ser atribuída ao livro Cidadãos de Papel, do jornalista Gilberto Demenstein, o qual explicita que alguns documentos legislativos são segurados no papel, mas que na prática falham, o que ocorre em relação ao tema analisado. Então, lembra que eu falei que o desenvolvimento 1 precisa estar relacionado à tese 1? Então, na tese 1 eu trouxe a ineficiência das leis, o fato das leis não funcionarem na prática. E nesse desenvolvimento 1 eu explico isso. No meu tópico frasal, eu trouxe aqui, eu retomei a minha tese, É importante pontuar a temática à luz da ineficácia das políticas públicas que concernem o assunto, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Eu cito uma lei que deveria acontecer na prática, e em seguida eu digo que esse documento só vale na teoria, ele só é regido na teoria. Ele até existe e nós até acompanhamos sim a questão dessa documentação. Só que, por mais que esse documento exista, na prática ele não funciona. Na prática as pessoas continuam descartando lixo de forma errada, os resíduos sólidos continuam a ser um problema ali para a nossa sociedade brasileira.
E para fundamentar a minha opinião, para não ficar somente no campo da opinião, eu trouxe o quê? Eu trouxe um repertório sociocultural comprovado relacionado ao tema e de forma produtiva, né, que é o livro Cidadãos de Papel, do Gilberto Demenstein. O que ele vai falar nesse livro? Ele vai falar que nós somos cidadãos de papel porque nós existimos somente no papel, na teoria, né? Quando nós passamos para a prática, nós não agimos como nós deveríamos agir. O governo não age como deveria agir. A sociedade não age como deveria agir. Então essas leis, elas funcionam somente na teoria. Isso está relacionado com a minha tese 1? Totalmente relacionado, já que eu falo na tese 1 sobre a ineficácia das leis relacionadas ao meio ambiente. Então perceba que tudo que eu trago aqui no desenvolvimento 1 está relacionado à minha tese 1. Então até aqui o projeto de texto é efetivo. Trouxe tese, expliquei tese, não deixei as teses soltas, não passei para outra discussão totalmente diferente. Vamos aqui para o nosso desenvolvimento 2. Somado a isso, outro fator que corrobora com o problema sugerido é o consumo exagerado. Tem a ver com a minha tese 2? Tem sim, eu trouxe o consumo exagerado lá no final da introdução, tese 2. Então, no meu tópico frasal, eu faço essa retomada da tese, né? Nessa ótica, convém mencionar a ideia do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que disserta uma máxima do mundo de hoje, focada no consumo logo existo, mostrando a alta demanda de compra de produtos que, consequentemente, serão detritos. Assim, a compra e o descarte tornam-se um ciclo vicioso, de maneira que a geração desse lixo, sem o devido apoio das leis ambientais, ocasiona a contaminação do solo, da água ou do ar. Nesse sentido, é possível perceber que o consumismo em larga escala contribui para o descuido com o descarte dos resíduos, trazendo graves consequências à natureza. Então perceba que as informações que eu trago, essas explicações, essa argumentação que eu trago aqui no desenvolvimento 2 está relacionado com o consumo exagerado, que foi a minha tese 2. E para não ficar no campo da minha opinião, né, para não ficar somente no geral, no senso comum, eu trouxe o Bauman. Bauman, que é um filósofo, um sociólogo contemporâneo, né? Ele vai falar sobre toda essa questão do consumismo. Você só existe se você consumir. Você só é alguém se você tiver essa mente capitalista de sempre estar por dentro das novidades, da moda, de sempre estar por dentro das tecnologias. E tudo isso está relacionado ao consumo exagerado. Então perceba que tudo que eu trago aqui no desenvolvimento 2 está relacionado com a minha tese 2, que é o consumo exagerado. Então até aqui nós também continuamos com um projeto de texto efetivo, né? Tudo está relacionado, não tem nada solto aqui, né? Conclusão. Na conclusão eu tenho aqui aquela retomadazinha do tema, né? E depois eu parto para as propostas de intervenção, que são as soluções para aquele problema. Sendo que nós sabemos que essa proposta de intervenção deve haver o agente, né? Quem vai realizar a ação, o que vai ser feito, o modo, o meio, por meio do que aquela ação vai ser feita, o detalhamento, que é uma informação acessória sobre um desses elementos, e o efeito, no que aquilo vai gerar. Então vamos lá, perceba que nós temos duas propostas aqui também. Uma proposta relacionada à tese 1 e uma proposta relacionada à tese 2. Vamos lá? Portanto, é inegável que o descarte de forma errada dos resíduos sólidos ocorre no país verde-amarelo. Dessa maneira, urge que o Poder Executivo, a gente, né, um dos poderes que organizam a política no país, detalhamento, informação acessória, promova a ação, né, promova uma fiscalização efetiva das leis vigentes por meio ou modo, né, por meio do aumento de fiscais em regiões estratégicas próximas às áreas com mais resíduos, a fim de que a população tenha mais receio de promover o descarte. Essa proposta 1 tem tudo a ver com a minha tese 1, porque essa proposta é justamente promover uma fiscalização em relação às leis, né, para que aquilo aconteça na prática e não somente na teoria. Então tem a ver com a ineficiência das leis relacionadas ao meio ambiente. Na proposta 2, o que acontece?
Na proposta 2, eu trago, além disso, os governadores de cada estado, agente, devem criar campanhas, então temos ação, devem criar campanhas a respeito do consumismo em demasia, por intermédio, meio ou modo, por intermédio de divulgação em mídias de grande alcance, como, prestem atenção aqui no meu detalhamento, que eu não só trago o meio, mas eu explico e trago informações acessórias sobre o meio, como uma exemplificação, como emissoras de TV e redes sociais, com o fito, ou seja, efeito, com o fito, com o efeito de conscientizar a população do uso correto de objetos, assim como seu respectivo descarte. Então eu tenho proposta 1 relacionada à tese 1 e ao desenvolvimento 1 e proposta 2 relacionada à minha tese 2 e o meu desenvolvimento 2. Por fim, eu trago aquela breve retomadazinha lá do meu repertório inicial. Eu não falei no Decente aqui no comecinho, que é a série da Netflix, em que por causa da radiação o ser humano ele precisa morar no espaço, Eu também faço essa retomada a isso no finalzinho da minha conclusão. Diante dessas medidas, a situação retratada em Decente ficará apenas no campo da ficção. Então perceba como o meu projeto de texto foi efetivo, teve uma sequência lógica de raciocínio aqui nesse texto. Além dessa sequência lógica em questão de estrutura, nós percebemos também a questão do desenvolvimento das informações, porque eu trago a série Decente aqui, mas eu relaciono isso ao tema. Eu disse que da mesma forma como essa série ela retrata uma questão de violação dos direitos ambientais, tudo que está relacionado ao meio ambiente, eu falo que isso está relacionado com o contexto brasileiro, porque isso também acontece em relação ao lixo. Aqui eu trago a ideia aqui do Gilberto Demenstein e eu relaciono com o tema, ou seja, de que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos acontece somente no papel. Então eu desenvolvo isso, eu não deixo essa informação solta. Assim como a ideia do Bauman também. Essa ideia do Bauman não está solta, essa do consumo logo existo. Está relacionada ao tema, porque o consumismo é uma causa, é uma das causas da questão do descarte de forma errada do lixo, dos resíduos sólidos. Então perceba como eu desenvolvo as informações. Se eu não desenvolvesse, o meu corretor ele me penalizaria na minha competência 3, porque ele perceberia que algumas informações estão vagas, não há desenvolvimento. Eu trago o Gilberto Demenstein, mas não explico o que tem a ver com o tema. Eu trago uma proposta de intervenção que se relaciona somente à tese 1. Eu até trago a tese 2, mas eu não relaciono nada à tese 2. Então não faz sentido e o corretor ele te penaliza na competência 3. Então o texto precisa ter essa sequência lógica de raciocínio, as informações precisam estar explicadas, fechadas, não podem estar soltas, precisam estar relacionadas ao nosso tema. Então isso é projeto de texto, é competência 3. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo passou 3 minutinhos aqui do nosso recomendado, que eu gosto sempre de fazer até 10 minutinhos, mas creio que deu para entender. Se tiver alguma dúvida, vocês vão colocar lá na plataforma Plural ou em outro mecanismo de comunicação entre o professor e o aluno. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.